muita satisfação esse retorno do último dia do nosso encurte, particularmente falando do GT12, o nosso grupo de trabalho voltado ao ensino e aprendizagem de matemática e áreas afins. Né? Como sempre, a gente vem tocando no assunto, priorizar a educação. E quando a gente prioriza a educação, quando a gente dá oportunidade para que a criança, para que o indivíduo possa compreender o universo, compreender as coisas através dos nossos modelos matemáticos, o mundo fica muito mais fácil. As coisas ficam muito mais simples. Então, às vezes a gente fica muito preocupado em assistir aos domingos um programa de auditório e perde, por exemplo, as grandes referências, né, de, por exemplo, ligar no canal que se fala, por exemplo, da possibilidade do homem chegar a Marte. De que forma o homem pode chegar a Marte, né? De que forma, por exemplo, essas novas tecnologias estão entrando em nossos lares. E a gente utiliza tanto das tecnologias, a gente utiliza de um celular de última geração, e às vezes não percebe que naquele celular que está ali, que você usa com tanto carinho, não é? Você se comunica com todo mundo, com o mundo inteiro, não é? Você percebe que ali existem modelos estritamente matemáticos. E a gente, às vezes, não dá valor para essa coisa que é tão essencial para nossas vidas, mas de uma complexidade fora da normalidade. Então, essa palestra de hoje, nesse momento, é um bate-papo com vocês. Não é? E nós vamos tentar criar aqui uma aula, seria uma aula motivadora, uma aula para que possamos compreender, possamos nos libertar de tudo isso que acontece no mundo e acreditar que a ciência é o carro-chefe. A ciência nos dá a possibilidade de seguir evoluindo. Então, acho que esse é o grande projeto, tá certo? Então, vamos falar de equações, funções e gráficos na interpretação das coisas. Não é fácil falar das coisas. E é muito mais difícil associar as coisas às equações, a beleza das equações. Então, isso me dá motivo suficiente da gente fechar os olhos e viajar pelo universo, acreditando que essas equações com símbolos e números representam a essência da evolução, representam a essência do universo. Então, acho que essa vai ser a mensagem do dia de hoje. Muito bem, meus senhores. O pessoal vai atrasar um pouquinho, porque eu estou em 2 lugares, velho Nelson. Aí eu tenho que passar aqui para pular o agora. Vamos lá. Alexandre, exatamente. Boa tarde a todos. Eu estive com problema de áudio no período da manhã, porque eu estou com o meu computador, eu tive algum problema de áudio, eu liguei agora o celular aqui para poder falar aqui com vocês. Eu também estou com a turma, que eu estou com uma sala de aula, eu estou em sala de aula, mas eu estou convidando o pessoal para entrar aqui na sala também para assistir. Pode entrar. Tem alguns que estão inscritos e outros não, mas digo, não, estou convidando para exatamente assistir a palestra. Pode entrar. O pessoal deve estar entrando, algumas pessoas aí que tenham disponibilidade. Tranquilo. Ok? Mas aí, no caso, estamos aqui. Qualquer coisa, viu? Ok. Estamos iniciando agora, Guilherme. Sim, viu? sim, estou vendo. Estamos aqui, estou acompanhando. O primeiro slide vai começar agora. Tá certo? Vamos embora. Sejam todos bem-vindos. Muito bem. Eu gostaria de iniciar fazendo uma pequena reflexão sobre o nosso pensamento. E durante o dia de ontem e a manhã de hoje, nós falamos rigorosamente do nosso pensamento. Falamos das nossas habilidades, falamos das nossas inteligências e, principalmente, do nosso pensamento. E para que a gente possa compreender a mensagem de hoje, faz necessário a gente dividir o nosso pensamento em 2 partes.
duas partes. Uma parte que tem rigorosamente uma vontade eficiente e rápida de decidir as coisas, e uma outra parte que nos dá a tranquilidade de se organizar, se planejar para dar, por exemplo, uma resposta correta. Né? Por exemplo, falando do celular, eu poderia dizer assim, alguém poderia me perguntar, mas professor, que modelo é esse que a gente consegue, por exemplo, se comunicar com uma pessoa que está lá no outro lado do mundo? Professor, que modelo é esse? Você consegue pegar uma máquina aqui em Maceió, em poucas horas está em São Paulo. Professor, que modelo é esse que nos faz se deslocar de um lugar para o outro, através de uma estrada e numa máquina que tem o seu instrumento de rotação uma circunferência? São tantas perguntas que eu queria passar aqui a noite inteira discutindo com vocês, mas é necessário que a gente tenha a certeza que cada um de nós, independente se gosta ou não de matemática, nós temos dois pensamentos inatos. Um pensamento estritamente rápido, um pensamento veloz, é um pensamento extremamente intuitivo. Do outro lado, meus queridos, nós temos um pensamento mais devagar, um pensamento mais deliberativo, um pensamento mais organizado, muito bem planejado. Veja como a máquina humana ela é complexa. A máquina humana é tão complexa que nós temos a capacidade de fazer algoritmos, de se planejar, de se organizar, de tomar decisões, de analisar resultados, de decidir se quero fazer de forma rápida ou decidir se quero fazer de forma devagar. Isso é a mente humana. E para a gente entender os modelos matemáticos, para que a gente possa se apresentar as belezas dos números através de suas funções, das suas equações, das suas relações, dos seus gráficos, é necessário saber dividir esses dois momentos. Então, vejam bem, intuitivamente, somos capazes de tomar informações anteriores, informações que vieram lá atrás, durante todo o desenvolvimento da nossa vida, e a nossa cabeça ela tem uma complexidade tão grande que ela consegue armazenar uma quantidade extrema de informações. Digo até que somos capazes de derrubar até um computador. Mas muitas vezes essas mensagens que estão aqui guardadas, que foram vindas desde lá de trás, desde o nosso nascimento, elas estão adormecidas. E se faz necessário que a gente comece a acordar. Então, o pensamento rápido, meus queridos, é aquele pensamento extremamente intuitivo das informações que já conhecemos. Né? Se eu chegar para qualquer um de vocês aqui, né? Eu estou vendo aqui uma parte, só não estou conseguindo ver todos, né? Porque eu estou aqui na... se eu conseguir olhar para vocês aí, né? Aí, ó, aí o Luciano está aqui, estou vendo, Luciano. E perguntar ao Luciano é um professor de matemática, perguntar ao Luciano, ele já abriu a câmera ali, vou perguntar a ele, mas Luciano, me diga, se você souber, quanto é 8 vezes 3? 24. Veja que coisa extremamente eficiente. Luciano, um professor de matemática que passou a vida inteira se dedicando a essa ciência dos números, das coisas, da natureza, e ele imediatamente, sem piscar os olhos, ele disse que 8 vezes 3 era 24. Luciano, o que é que você utilizou? Você utilizou informação que estava armazenada onde? Na sua mente. No seu pensamento. E você utilizou de um pensamento o quê? Rápido, intuitivo. Isso todos nós temos.
todos nós temos. Agora, eu poderia também, Luciana, aproveitando que você está aí, já que você é professor de matemática, eu poderia perguntar a você o seguinte, certo? Vou fazer uma pergunta bastante interessante, que eu sei que você vai responder. Luciano, eu gostaria que você me dissesse se esta equação x² menos 3x mais 1 sobre seno de x igual a log de x mais 1 dividido por e de x tem soluções reais. Ixi, pode ser. Aí eu teria que analisar. O Luciano já se assustou. O Luciano ficou assustado. Que é isso, professor? Que é isso? Mas, Luciano, é porque essa informação que eu passei para vocês, uma informação, eu mostrei o quê? Eu apresentei várias funções matemáticas dentro de uma equação, não é verdade? Você conhece x², Luciano? Oi, pontos? Você conhece o cosseno de x ou seno de x? Conhece. Você conhece uma função exponencial? Conhece. Então, o que você pode me responder? Você pode chegar para mim e dizer assim, professor, eu posso pensar, professor, eu posso me organizar, professor, eu posso fazer um planejamento para dar uma resposta fidedigna, porque matemática é a única ciência, eu quero a diferença. Vocês sabem qual é a diferença de matemática para as outras ciências? Eu vou dizer para vocês nunca mais vão esquecer. Nunca mais vocês vão esquecer. A diferença de matemática para as outras ciências é que a matemática, ela só tem dois caminhos. Ou é, ou não é. Ou é, ou não é. Então, o que é que você tem que fazer na matemática que difere das outras? Presta atenção. Repetindo, se eu perguntar a qualquer pessoa, a um físico, quanto é 2 mais 3, ele vai dizer que é 5. Se eu perguntar a qualquer psicólogo, quanto é 5 mais 8, ele vai dizer 13. Se eu perguntar a qualquer pessoa de qualquer área do conhecimento, quanto é 9 mais 6, ele vai dizer que é 15. Mas se você perguntar uma matemática dentro do sistema decimal, quanto é 3 mais 5, sabe o que ele vai dizer? Ele vai pensar e vai dizer assim, meus queridos, 3 mais 5, existe a solução. Olha o matemático. O matemático diz assim, existe a solução. Existe a solução. E depois ele vai dizer, e a solução é única. Existe a solução e a solução é única. Isso é matemática. Então, 3 mais 5 é quanto? 8. Por quê? 8 existe e ele é único. Então, na matemática, difere das outras ciências, porque na matemática existe dentro dela, a possibilidade de qualquer modelo que seja apresentado, seja uma equação, seja o que for, você tem que provar a sua existência e a sua unicidade. Sua existência e sua unicidade. Isso é matemática. Então, ela difere das outras, em todas. Então, a matemática, como já dizia Galileu, o universo escrito em caracteres matemáticos. Então, se a gente for pegar, tomar toda a humanidade, desde o seu surgimento, você vai ver que nós estamos, de forma intrínseca ou não, direta ou indiretamente, estamos nos relacionando com a matemática. Com a ciência, muitas vezes abstrata, mas essencial para transformar nossa vida. Então, eu fico muito preocupado quando numa escola de educação básica a gente não tem ainda conhecimento de que se faz necessário ali naquele momento, nos primeiros anos, a gente ter professores que sejam expertos em matemática. Porque no dia que a gente fizer essa transformação, no dia que a gente der a oportunidade para que os alunos no início do ensino fundamental terem a oportunidade de conhecer a matemática na sua essência, esse mundo muda. A evolução, ela vai se dar através desse momento. Nós estamos muito longe disso. O que acontece hoje no Brasil é um impacto de uma criança, às vezes, sem nenhuma
uma criança que entra na escola com a vontade de aprender. E lá na própria escola se sente rejeitada. Sabe por que se sente rejeitada? Porque muitas vezes os próprios nós professores, bloqueamos, por exemplo, a vontade de aprender matemática. E muitas vezes acontece nas próprias escolas de educação básica, o professor dizendo, olha, amanhã a gente tem aula de matemática. E o amanhã, olha, você já viu? Amanhã é um filme de terror. A gente estava na comédia hoje, amanhã é terror. Então, o que é que acontece? O menino vai para casa, já vai com trauma, né? Já chega em casa, papai e mamãe, o professor disse que amanhã é uma aula de terror. E isso acontece em todos os lugares do planeta. Isso acontece, em particular, no Brasil. Isso em tudo acontece. É assustador você fazer... exatamente, Suzana, é assustador para a criança. Então, imagina uma criança, né, movida por emoção, acreditando que a escola vai dar oportunidade para ela evoluir, e ela se assusta no momento que vê o quê? A ciência das coisas, a ciência da natureza, os modelos, as equações. Tem coisa mais linda quando você coloca uma equação do segundo grau no quadro e você diz que essa equação do segundo grau ela traça, por exemplo, o lançamento de um projétil. O lançamento de um projétil. E o que está acontecendo na escola? O que está acontecendo na escola é que x ao quadrado mais ax2 mais bx mais c igual a zero se torna uma coisa extremamente abstrata. Sem um vínculo com a realidade da criança. Então, se faz, assim, há uma necessidade dessa transformação. Alguns países no mundo, a Inglaterra está pegando os doutores, professores que trabalharam muito tempo, fizeram muitas pesquisas, que estão prontos para se libertar um pouco. Não, agora eu vou ajudar um pouquinho a escola pública. Eu vou ajudar um pouco a escola de ensino básico. Ele vai lá, a Inglaterra está selecionando professores que têm um conhecimento vasto em matemática, está levando ele lá para a escola básica, com apoio, logicamente, de toda uma didática, dentro de todo um processo. Você sabe que ensinar matemática é um processo na educação básica. E ali o professor começa a dar os primeiros passos e mostrar, viu, Elinelson? Mostrar a beleza do binômio de Newton, como vocês mostraram hoje pela manhã. A beleza do binômio de Newton. E muitas vezes o binômio de Newton é usado logo no início. Né? A beleza das geometrias, sejam elas euclidianas ou não. Então, se faz necessário, meus queridos, essa transformação é quebrar um forte paradigma para que a gente possa evoluir. Eu acredito nisso. Então, essa é a primeira pergunta que eu faço. Tu é capaz? Todos nós somos capazes. Temos inteligências múltiplas, já dizia Gardner, né? Alguns voltados para a área de geometria, outros com a visão mais verbal, outros com a visão mais analítica, outros com a visão algébrica, outros se dão mais para música. Né? Eu conheço grandes matemáticos que são exímios músicos. Outros dão para habilidades de jogos, mas isso é a liberdade de você fazer a sua opção, porém, com respeito único à matemática. Então, essa é uma mensagem que eu preciso colocar, eu precisava colocar isso para vocês, para que eu pudesse mostrar agora umas coisas que a matemática nos dá. Às vezes, alguém vai dizer assim, esse próximo slide, alguém vai dizer assim, professor, mas o senhor não disse agora que a matemática é única, as soluções, ela existe, é única? Então, me mostre por que isso aí dá. Olha, eu vou mostrar um negócio aqui, vai todo mundo ficar assustado. Próximo slide. Todo mundo vai ficar assustado. Vamos lá. Olha aqui. Vamos lá. Próximo slide. Deixa eu... Aqui. Aqui. Estão vendo aí? Que é isso? Eu vou abrir aqui o chat. É verdade isso aí? É verdade isso? Alguém pode me falar aí? Samuel, sim. Veja aqui, veja
Ah. Ai, Platão. Ai, Platão. O L. Nelson está me traumatizando. Meus queridos amigos, que coisa, uma das relações mais enigmáticas da matemática, né? Não existe, olha o Samuel Dax, não existe números entre esses, portanto são iguais. Fantástico. Gostei. 0,99999. Até o infinito. Eu acho, pessoal, que exato, Luciana, a matemática é fantástica. E você prova isso, você sabe que vocês podem provar isso no ensino básico. Dízimas periódicas. Não é? Se você pegar isso é uma dízima periódica, não é 9, é 9 sobre 9. É verdade? Então, enigmático. E o Samuel me deu a resposta convincente. Não existe nenhum número entre eles dois. Por mais real, por mais complexo que seja o conjunto. Então, meus amigos, às vezes a gente tem que tomar muito cuidado quando vai falar de matemática, porque se eu, por exemplo, eu sou um professor de matemática e eu preciso mostrar aos meus alunos a segurança. A segurança. Linelson. Baixa. Uma forma é x igual a 0,9999, multiplica tudo por 10, fica 10x igual a 9,9, 10x igual a 9 mais 0,9999, 0,99 é x, joga o x para lá, fica 10x menos x, 9x, 9x menos igual a 9, x igual a 1. Né? Os alunos ficam intrigados mesmo. Mas vejam bem, isso mostra o seguinte: a delicadeza, o cuidado, o respeito pela matemática. Precisamos levar para o ensino básico a verdadeira matemática. Para a gente estar falando mentira. O que tem Pinóquio dando aula de matemática é uma coisa absurda. As pessoas estão falando aberrações no ensino básico. O que é que faz a criança? Aceita como verdade porque o professor é o símbolo, o professor é o herói. O professor, para ele, representa tudo. Depois do pai e a mãe, é o professor. Então, é necessário, meus queridos, vocês que são professores, vocês que estão na escola básica, tomar rigorosamente cuidado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui matemático para vocês. Lá no ensino básico, a gente estuda geometria. Eu vejo professores dizendo assim: meus alunos, eu já vi isso aí, viu? Eu já vi, eu vou contar uma história que eu já vi. O aluno vai vir, professor, faz assim: retas paralelas se encontram, já vi muito isso na educação básica. Retas paralelas se encontram, aí o professor diz, no infinito, que esse rapaz precisa fazer um tratamento. Retas paralelas podem se encontrar no infinito, podem não se encontrar no infinito, podem se encontrar infinitas vezes no infinito. Isso vai depender de quem? Do seu ambiente, do seu modelo. Matemática, exatamente, Samuel, depende do plano. Se eu estou aí, não, mas logicamente que o aluno do ensino básico tem que estudar a geometria euclidiana, o postulado de Euclides. O que é que diz o postulado? Dado uma reta e um ponto, só existe uma única reta que passa por esse ponto que é paralela a ela. Então as retas não vão se encontrar. Mas não tem só essa geometria não, meus queridos. Não tem só essa geometria. Ô, Suzana, a geometria, nós temos a geometria das... Imagina, pega uma geometria elíptica, pega uma bola de futebol, meus queridos. Pega uma bola e trace um triângulo numa bola. Você vai ver que se você pegar um plano e traçar um triângulo, né, os ângulos são todos a soma da 180, retas paralelas jamais se encontram, mas se você pegar uma bola geometria riemanniana, você marca 3 pontos e traçar o triângulo, vai ficar um triângulo riemanniano e as retas aí se encontram. No triângulo elíptico, as retas paralelas se encontram em um ponto.
Se você for mais além, se você for para a geometria lobato-cartesiana, que é hiperbólica, na pseudosfera, retas paralelas se encontram em infinitos pontos. Por quê? Porque a curvatura é negativa. Então, meus queridos, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente... Então, isso para quem estuda matemática, a geometria diferencial, sabe o que eu estou falando, e quem ainda não estudou, pega lá, estuda um pouco de geometrias não euclidianas, geometria riemanniana, é fantástico. Não é? Mas vamos voltar para cá. Né? Isso aí seria outra palestra. Mas veja bem, é importante que a gente tome consciência, primeiro, que equações, funções e gráficos, que são, para nós, depois dos números, a gente tem familiaridade com os números e as suas operações, o que a gente vai fazer na matemática, no ensino básico? A gente vai fazer equação. A gente vai ver umas funções, vai estudar aquelas funções básicas, vamos começar a estudar os gráficos, os seus comportamentos. É aí que pega, aí que o bicho pega. Por quê? Porque nós não estamos ainda prontos. Porque as informações que foram dadas para a gente lá no ensino básico não nos permite a fazer matemática nesse alto nível. Olha, alto nível, entre aspas. Por que alto nível, entre aspas? Porque naquele momento no ensino médio, qualquer matemática que você faça é de alto nível. Logicamente, quando você vai para um grau maior, você percebe que aquele alto nível deixou de ser alto nível. Passou a ser, sabe o quê? Uma matemática mediana. Para que você agora tenha, por exemplo, os cálculos como matemática de alto nível. Sabe o que acontece com vocês? Aí, mas, rapaz, como esse negócio é difícil, como o cálculo é difícil, como é difícil fazer um gráfico, como é difícil calcular os máximos e mínimos. É de alto nível para você. Porém, você percebe que muita coisa que você aprendeu no ensino básico, muita coisa que você aprendeu, está sendo usada ali. E que para você naquela época, aquilo era alto nível, que já não é mais, é elementar. Sabe o que acontece? Continue a estudar matemática. Sabe o que vai acontecer? Lá na frente você vai perceber. Sabe o que você vai perceber? Que aquele cálculo de alto nível para você já não é mais de alto nível. Você já fala de derivada de olho fechado. Você já olha o integral assim, isso aqui é fácil demais. Né? É trivial, exatamente. Então, vejam, a matemática é um processo, meus queridos. E você não pode quebrar esse processo. Não pode quebrar. Se você quebra um processo desse, acabou-se. É uma sequência. Olha ali o raciocínio lógico, a criatividade, a inteligência, o pensamento, as habilidades. Você tem que pegar tudo isso, levar para a matemática e dar permissão a você. Eu vou me dar permissão de aprender matemática. Eu não vou discutir com nenhuma pessoa de outra área do conhecimento. Porque se alguém vier com outra área do conhecimento falar comigo, eu vou dizer assim, professor, traga um livro de biologia e eu vou fazer uma leitura de um livro de alto nível de biologia. Eu faço uma leitura. Faço. Pode ser que eu não entenda lá o protozoário e tal. Mas eu entendo o linguajar. Eu entendo a leitura. Né? Pega um livro lá de sociologia, de filosofia. Eu adoro filosofia. A gente consegue ler, entender a mensagem. Pode ser até que você não entenda lá uma palavra e você vai lá no dicionário e busca lá o seu significado. Agora, a matemática não. Porque matemática, meus queridos, é uma linguagem. Você pegar um livro de matemática no nível que você esteja, aqui para você é alto nível, por exemplo, se você está no ensino fundamental e você está no alto nível de ensino fundamental, se você pegar um livro que nunca viu, por exemplo, conjuntos, né, dá no conjunto A igual a, aí o cara tem uma chave, né, aí depois tem X barra X, aí tem um Ezinho, tem um A maiúsculo, aí depois tem 2 pontos, depois tem uma barra, depois tem para todo, depois tem existe. Aí o cara diz, o que é isso? O que é isso? Não é verdade? Exatamente. É exatamente isso, Samuel. O que é isso? É uma linguagem. Matemática é linguagem. A professora, uma vez eu estava dando aula e na sala vizinha a professora de inglês dando aula para os seus alunos diz assim, meus queridos, o inglês é a linguagem universal. E ela falando alto e os alunos aplaudindo. Hello, how are you? Tal. Eu estava dando aula de matemática e disse assim, eu estava na sala vizinha, eu disse aos meus alunos, meus queridos alunos, eu gostaria que vocês me seguissem agora. Aí saímos da sala e fomos para a sala da professora. É uma amiga minha lá do IFAL de Maceió. Eu entrei na sala e disse, professora, gostaria de fazer um debate com a senhora agora. E trouxe meus alunos. Meu filho, aí o que é? A senhora disse
que o inglês é a linguagem universal. Professora, só existe uma linguagem universal. Sabe qual é a linguagem universal? Qual é a linguagem universal? Eu duvido, professora, se amanhã descer aqui um extraterrestre vindo lá de Andrômeda, eu quero ver ele falar inglês. Eu quero ver um ETzinho falando inglês. Mas eu tenho certeza, professora, que os modelos matemáticos da natureza, seja em Andrômeda, seja no sistema solar, seja onde for, são os mesmos. Mais evoluídos ou menos evoluídos. Então, a evolução da humanidade, a evolução do universo, passa estritamente por essa linguagem que é chata pra caramba. Mas por que é chata? Porque precisamos fazer uma reforma educacional no ensino básico. Precisamos pegar os grandes mestres de matemática e dar a oportunidade. Olha, aqui para nós, é difícil. Mas se eu fosse ministro da Educação, lógico que a gente fala assim, é difícil. Falar é fácil, o problema é fazer. Quem devia ganhar mais era professor da Educação Básica. O maior salário devia ser para aquele professor que estava dando aula para aquele aluno lá do primeiro ano. Que ali é naquele momento que você transforma a vida do aluno. Pega suas equações através das suas funções, através dos seus modelos, dos seus números, através da vida. E aí você vai aprender física com mais eficiência. Você imagine você estar com todos os conhecimentos de matemática, a física vai fluir. Né? Já viu um físico sem saber matemática? É difícil. Um químico, hoje a medicina, você não pode falar de medicina sem saber de matemática. Então é importante, né, Cícero? É verdade. Então, a educação precisa passar por uma reforma. Vamos valorizar o professor da educação básica. No Japão, você sabe como é tratado o professor da educação básica no Japão? Sabe como é? É no tapete vermelho. Você sabe como é em alguns países latinos? Você sabe como é o professor? O professor é tratado como licenciado. O professor não quer ser o doutor, não. Ah, e aquele fulano? Aquele fulano é professor, doutor, pesquisador. E quem é esse aqui? Esse aqui é um licenciado. Esse é o verdadeiro professor. Então, é isso que a gente precisa tomar como essência, acreditar. Então, eu estou passando essa mensagem para vocês possam acreditar em vocês mesmos e transforma a sua sala de aula, transforma a sua escola, ou então plante uma semente. É difícil, é muito difícil, mas precisamos dar apoio aos nossos alunos. Buscar, eu tenho buscado, quem trabalha comigo sabe, buscado todo momento pessoas que tenham habilidades, particularmente matemática, para a gente transformar. E essa transformação, ela vem por todos, cada um de nós. Mas vamos lá, pessoal. Vamos pular aqui. Olha, o que é isso, pessoal? O que é isso? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A escola pitagórica, meus queridos. O teorema mais... Olha, esse teorema só pede para a Bíblia. Esse teorema só pede para a Bíblia. É o teorema mais usado, o teorema mais falado e o teorema que reprova mais gente no mundo. É o teorema de Pitágoras. E as pessoas aprendem o teorema de Pitágoras por uma fórmula. Eu já vi um aluno meu colocar a fórmula aqui. Qual é a fórmula? Aí, o professor disse que a fórmula é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Bem, se eu colocar essa questão no quadro aí, ele está lascado. Porque o A ao quadrado, aí na fórmula, seria hipotenusa. O A aqui não é hipotenusa, é o cateto. Seria o C ao quadrado. Olha, o cara decorar o triângulo de Pitágoras ao quadrado. Mas aí ele não sabe que, meus amigos, meus queridos amigos, quantas e quantas aplicações a gente usa no Teorema de Pitágoras. E quando a gente aprende o Teorema de Pitágoras, parece, sabe o quê? O cara diz, meu amigo, o cara botou um negócio para mim ali com a figura que eu vou perder o ano. E depois, sabe o que acontece? A gente usa. Tem gente que já sabe, né? Tem gente que tem até habilidade aos seus termos. Diga aí, o cara, 3, 4, 5, né? 6, 8, 10.
Mas veja bem, aí eu quero passar outra mensagem para vocês. Né? O Bira falou do Brasil tratar com isso, é verdade. A reforma precisa ser feita com todos os níveis. Exatamente, Thalita. Todos os níveis, a educação precisa, mas para a gente colocar todos os níveis é necessário a gente dar se aprofundar no alicerce. Meu querido, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Como é que você vai construir um edifício se você não tem um alicerce estruturado? Tem que ter um alicerce. E a nossa educação precisa dar esse tiro de liberdade, independência. Precisamos melhorar as nossas escolas, precisamos dar qualificação necessária aos nossos professores, precisamos valorizar financeiramente o professor. O professor tem que ganhar bem. Você vai lá, você vai fazer um curso de medicina, porque você sabe que quando você termina o curso de medicina vai ganhar um salário muito bom. Aí você faz um curso de matemática que, olhe, fazer um curso de matemática é muito mais difícil do que fazer qualquer curso de medicina. Muito mais. Eu quero ver o cara fazer cálculo 4 sem estudar. Eu quero ver o cara fazer equações diferenciais ordinárias sem estudar. Eu quero ver o professor Alisson. Eu quero ver o cara estudar análise no R sem estudar. Aí o cara vai dizer assim, eu vou nada estudar esse negócio para depois, para ganhar um troco, eu vou estudar medicina. Está entendendo o que eu estou falando? Então, é preciso que a gente quebre esse paradigma. A gente tem que valorizar isso constantemente. É um grito de guerra em todo lugar, em todo momento. Tem que levantar e dizer que eu faço isso. Qualquer reunião, eu sempre digo isso. Manter a educação sempre no lugar. Então, vejam bem, pessoal. Vamos continuar. Então, 14h43, vamos lá, porque a gente tem muita coisa para falar, mas aqui, eu vou terminar minha palestra às 15h10. Tem mais, sem menos, mas vamos lá. Meus queridos, agora eu queria fazer... Aí, vejam bem. Eu quero agradecer se eles se valorizaram para atingir essa realidade. Muito bem, Thalita, verdade. Verdade, frase linda essa. O Alisson mandou um negócio aí do Departamento de Matemática, revista, Teorema de Pitágoras. Show, Alisson. Obrigado, Laís. Obrigado, Newton. Esses dois caras que estão aí, é brincadeira. Olha o que esses caras inventaram. Professor Alisson, olha o que os caras inventaram, professor. Me diga uma coisa, professor Alisson. Você bota um negócio desse num livro. Quem é que lê um negócio desse, professor? Não tem uma palavra. Não tem, mas isso é uma linguagem. Sabe para que serve isso? Isso serve para você colocar dinheiro no banco. Aplicar dinheiro no banco e saber quanto é que vai render no final do mês. Serve isso, senhores, para construir um prédio. Certo? Reflexão de vigas. Sabe para que serve isso, senhores e senhoras? Coisas que a gente faz no dia a dia, calcular uma areazinha. A gente não dá valor. Rapaz, esses caras são lá. Eu vou falar do Newton, porque o Newton, para mim, Sr. Newton, né? Cavaleiro da Rainha, para mim, um dos maiores gênios antes de Cristo, para mim, independente de qualquer coisa, foi Arquimedes. Depois de Cristo, não há nenhuma mente ainda igual a de Newton. Sr. Isaac Newton. Então, o cálculo, teorema fundamental do cálculo, uma coisa assustadora para quem faz matemática no cálculo 1. De 20 pessoas que fazem cálculo 1, 19 perdem. Perde exatamente aí, teorema fundamental do cálculo. Sabe por quê? Porque nós, da universidade, também estamos atrelados a uma matemática, sabe o quê? Extremamente dura, extremamente sem aplicabilidade, extremamente, sabe o quê? Com raiva porque na nossa época nós botávamos para quebrar. E agora botavam na gente e agora eu vou botar para quebrar. Eu me lembro quando eu fazia matemática, eu fiz matemática, a minha turma tinha 40 alunos. Primeiro ano ficaram 10, segundo ano ficaram 6, terceiro ano ficaram 3, quarto ano ficaram 2, eu me formei sozinho. Eu me lembro como hoje, a formatura foi na reitoria, papai era pró-reitor, foi o paranifo, mamãe foi patrona e eu era orador. Tinha eu. Todo mundo desistiu. Por quê? Porque a gente via essas equações, esses modelos aí,
Sem o quê? Meu amigo, estude, meu amigo, estuda. Aí o cara botava lá uma prova para você fazer, que era um negócio assim, era quilométrico, né? Então vejam, pessoal, como é importante, o mundo mudou. Hoje o mundo são das novas tecnologias, novas metodologias. O mundo hoje é o mundo, sabe de quê? É um mundo mais direcionado a as aplicações. Eu preciso explicar. A criança que está nascendo aí é uma criança que já sabe mexer no computador. Eu estava aqui sofrendo aqui, meu menino foi aqui, pá, é assim que faz. Então a gente precisa transformar. Olha, a Suzana disse, o engraçado é que para ser um médico, eles precisam primeiro estudar com os professores burros de carga, recebem menos que os médicos. Qual é o valor nisso? Dá o conhecimento para eles e só eles recebem o valor merecido. É verdade. As saudações leonísticas para o Valnice, tudo bem? Valeu. Então, Suzana, é verdade, Suzana. É verdade. A valorização plena do professor. O professor é o educador, o professor é aquele que nos dá a possibilidade de acreditar na nossa evolução. Sem ele, jamais seremos evoluídos. Então, eu digo o seguinte, eu tenho o maior prazer. Educação, professor, é um sacerdócio, é um prazer, independente do salário, não, saber que a gente tem essa oportunidade de evoluir, mas é preciso valorizar. É isso? Muito bem. Isso só ocorre em países onde a produção intelectual não é valorizada. É verdade. A gente precisa, nós estamos no momento que precisamos olhar para a educação com muito carinho, com muito amor, para a gente seguir. Mas vamos lá. Meus queridos, deixa eu só pular aqui, agora vamos para o próximo. Eu gosto dessa história, porque, para mim, eu não posso... Veja bem, no ensino, na época que eu era criança, ainda sou uma criança, mas criança, assim, pequenininha ainda, só uma criança ainda, né? Estou com a barba. Minha mãe está aqui assistindo aqui do meu lado, dizendo que está velhinho. Veja bem. Vou eu dar um treinamento de Olimpíada para estudante do terceiro ano do ensino médio, numa escola aqui de Maceió. Vou dizer o nome da escola. Colégio Madalena Sofia. A irmã do colégio liga para mim e diz, professor, o senhor podia dar um treinamento aqui para os meninos? Eu digo, irmã, a hora que a senhora quiser. A dia de sábado, fechado. E marcamos uns 50 alunos na sala, dei uma palestra, falamos de matemática, e no final, para mim foi genial, isso está inclusive escrito num artigo meu, eu tenho um artigo que fala sobre isso, daqui a pouco, depois se vocês quiserem ler, que é de equações diferenciais. Um aluno chega para mim e diz assim, professor, um aluno, veja bem, ele não era do terceiro ano não, viu? Ele era irmão de um aluno do terceiro ano, ele era do ensino fundamental, criancinha, novinho, estava lá assistindo, eu acho que o que estava com mais atenção era ele. Terminou, ele disse assim, ele não chamou o professor, ele chamou de tio, olha, aí já, é outro paradigma que a gente quebrar, viu? Esse negócio de tio, rapaz, é professor. Tio, o que é tio? Tio é irmão do pai, meu amigo. Tio é para levar para jogo de futebol, levar para cinema, dar o trocado. Você chega numa escola, quer estudar. Aí a professora faz, meu nome é tia Amélia. Aí o aluno diz, estou tranquilo, é minha tia. Minha mãe não tinha me apresentado a minha tia, mas é minha tia, estou tranquilo. Minha tia não vai fazer mal a mim. Vai ter que quebrar também esse paradigma. Mas vamos para essa seria outra palestra. Né? Mas veja bem, aí o aluno pergunta para mim assim, olha que pergunta. Ô Bruno, para mim ali. O Bruno está aqui também, tem um cara de gente aqui assistindo com ele. Pega aqui, por favor. Tá. Aí, ó, o aluno sai bem assim para mim. O menino, a criança, aí faz, professor, tio, professor, tá, tudo bem. Por quê? Porque se eu tomar café, eu pego o café, quero tomar café quente. Porque o café quente, se eu não beber, obrigado. Se o café quente, se eu não beber logo, café quente, se eu não beber logo, esfria. E por que, se eu pegar água gelada e não beber logo, ela esquenta? Que pergunta espetacular! O aluno do ensino fundamental perguntou isso. E eu,
Na hora eu me assustei e disse, por que você está fazendo essa pergunta? Ela disse, porque eu perguntei, a tia não era irmã da mãe, não, do pai, era tia da escola. Eu perguntei à tia, sabe o que ela me disse? Foi Deus que fez assim. A tia jogou Deus na jogada. Botou Deus numa enrascada. Deixa Deus quis assim. E eu disse a ele, senta aqui, meu filho, eu vou explicar a você. Sabe o que é isso, menino, o garoto? Isso é uma taxa de crescimento, que a gente chama, é uma taxa de aquecimento e resfriamento de Newton. Diz o seguinte, meu querido, a taxa de variação, que é uma derivada, né? DTzão, DTzinho, é proporcional à diferença da temperatura do corpo pela temperatura do meio. DTzinho, é igual a K vezes T menos TM. Uma equação diferencial linear ordinária de primeira ordem. Então, significa o quê? Ela dá uma solução exponencial e ali diz o seguinte, à medida que o café está muito quente, ele está no meio, e o meio está mais frio, o que é que acontece? O quente vai se aproximar do frio. E água gelada, quando entra no meio, está mais frio do que a temperatura do meio está mais quente, o gelado vai para o mais quente. É equação diferencial. Uma equação diferencial. O aluno olhou para mim, 6º ano, e disse, eu vou contar a história para vocês, é engraçada essa. Ele disse, que coisa legal. Eu não entendi, professor, assim, eu não entendi a equação, mas eu achei muito bonito. Hoje esse menino está fazendo doutorado. Ele está fazendo doutorado. Por quê? Uma curiosidade quando ele estava no 6º ano. Certo? Então, o Alisson vai contar a história. Então, pessoal, o café e a água é uma equação, é um modelo matemático, é uma função exponencial. Tá certo? Então, vejam, coisa tão simples, né? Mas vamos deixar Deus de lado, deixa Deus está descansando. Deus está descansando, deixa ele lá. Ele está curtindo. Deus, do ponto de vista religioso, Deus fez a gente para a gente botar a cabeça para funcionar, meu irmão. A gente vai ficar esperando? Né? Deixa o homem descansar e a gente vai trabalhando aqui. Então, vejam. É isso, pelo amor de Deus. O que é que tem a ver? Aí, uma vez eu botei essa figura, aí eu disse, qual é a relação? Aí o cara disse, é porque a mulher está em pé e o gráfico está deitado. E a barriga. Olha aqui, o aluno, eu achei genial. A mulher está em pé e a barriga. O gráfico está deitado e a barriga está para cima. Pessoal, sabe como é o nome disso aqui? Isso se deve a um dos caras chamado, um dos maiores matemáticos de todos os tempos, chamado Alfred Gauss. Gauss, brilhante, curva gaussiana. Olha a função f de x igual a 1 sobre sigma, raiz de 2π, e elevado a menos x, e elevado a menos x, aí tem, não sei nem como é, não me lembro nem a forma direita, deve ser x menos xi sobre sigma ao quadrado. O que é x? X é a variável, que é a variável aleatória, contínua. O que é sigma? Sigma é um desvio padrão, é o desvio padrão da curva, né? E o mi é a média, essa média de cima, a média. O que é que tem a ver isso com a mulher grávida? O que é que tem a ver isso com a mulher grávida? Meu amigo, a curva normal identifica a duração de uma gravidez humana. E segundo essa função f de x, dessa forma aí, o sigma e o mi, o sigma, que é o desvio padrão, é de 16 dias, e o mi é de 376 dias. 300, eu acho que é. Então, você pega, tem artigo sobre isso. Então, a duração da gravidez humana é uma variável aleatória contínua normal, de média 376 dias e desvio padrão 16 dias, que é o mi e o sigma. E o x é uma variável aleatória.
Então, essa função aí vai dizer exatamente a distribuição das mulheres grávidas. Então, tem mulheres, por exemplo, o meio aí, uma mulher, da concepção ao parto, ela tem uma média de 376 dias, com variabilidade de 16 para cima e 16 para baixo. Então, tem mulheres que têm mais tempo, mulheres que têm menos tempo, o menino. E à medida que você se afasta da média, o que é que acontece? As frequências vão diminuindo. Então, a grande zona de normalidade está aí no meio. Então, você tem os outliers, então os picos aberrantes. Os pontos aberrantes são aquelas... Tem mulheres que têm filho com 10 meses. E tem mulheres que têm filho com 7 meses. Que são pequenos pontos que estão distribuídos nas caudas dessa distribuição de probabilidade. Que coisa linda! Agora, gaussiano não é só isso, não. Gaussiano, se você pegar os pingos das chuvas que caem numa tempestade, ela é distribuída normalmente. A altura das pessoas é distribuída normalmente. Olha, pessoal. Ou seja, a gente precisa começar a ter prazer de fazer essas relações. Eu passo aqui com vocês o dia inteiro fazendo grandes relações com tudo, né? Por exemplo, ontem de manhã, pela manhã, o professor Argolo trouxe os meninos, teve alguns que foram meus alunos, que começou lá no início, lá no IFAL. Hoje, a maioria, tudo é doutor já ali, a maioria, uns estão terminando e outros já são professores, inclusive. E teve um deles que estava estudando a distribuição do Lévy. Sabe o que é a distribuição do Lévy? É fantástica. A distribuição do Lévy é uma distribuição, pessoal, caótica. Mas como foi que ele descobriu? O Lévy, que é o indiano, ele foi estudar o voo de um pássaro americano, chamado... é o símbolo americano, é o condor. O condor é o pássaro mais esquisito que existe. Sabe por quê? Ele, para se alimentar, ele faz assim, ó. Hoje, ele está com fome. Aí ele sai da toca dele, lá no ninho, e percorre 200 metros e se alimenta. No outro dia, ele sai do ninho e percorre 5 quilômetros. No outro dia, ele anda 1 metro e se alimenta. No outro dia, ele atravessa o Atlântico. Então, ele é imprevisível na sua alimentação. Como é que você vai traçar uma função, uma distribuição, onde você tem uma imprevisibilidade e você tem momentos? Como é que você vai calcular uma média? Você tem vários pontos aberrantes. E o Lévy ficou estudando o voo do é o condor ou o albatroz, desculpa, pessoal. Não é o condor, não, é o albatroz. São parecidos, são da mesma família. É o albatroz. E ele ficou estudando o albatroz. E ele determinou uma função de distribuição de probabilidades, uma função que é extremamente caótica, que define o voo do albatroz. Ganhou, inclusive, um prêmio Nobel de Física. Veja que sensibilidade. Veja que coisa, as relações do universo, das coisas, da natureza, com modelos matemáticos. Vamos começar a respeitar a matemática. Eu, uma vez, eu estava dando aula, aconteceu comigo, foi lá numa escola, na época eu dava aula em escola privada, aconteceu, foi uma maior confusão, mas foi resolvido. Na época do celular, aqueles celulares maiores, e eu estava dando aula e a menina, quando eu entrei na sala, disse: eita, já vem matemática. Vixe, meu Deus, fez assim. Eu comecei a dar aula e ela gemendo, reclamando. Meu Deus, já vem ele com esses números. Aí eu olhei para ela, ela estava com o celular na mesa, eu peguei o celular dela e joguei na parede. Joguei o celular na parede, ela começou a chorar. Aí o representante da turma se levantou: professor, isso é absurdo, o senhor jogou o celular, quebrou o celular dela. E eu disse a ela, e disse a todos: olha, eu nunca vi uma pessoa andar com outra sem gostar dela. Você já viu alguém dizer: olha, aquele cara é meu inimigo, ele está andando de braço dado com ele? Então, quando você tem um celular, você não gosta dos modelos que estão ali dentro. É verdade? Então eu afastei o mal dela. Eu digo: olha, eu tirei o celular da mão dela, porque ela não gosta da matemática. E ela está com um modelo que é matemática. Aí, ai, meu Deus do céu, aí o que aconteceu? Não, foi da escola não, pessoal. Isso foi no curso de psicologia. Eu dando aula de estatística. Lembrei agora, curso lá no... Acho que foi no Sermac. Eu dando aula no curso de estatística lá. Você está representando confusão? Aí no outro dia, eu tenho um melhor.
Comprei um celular para ela, dei de presente um celular melhor. Ah, foi uma confusão. E todo mundo no outro dia queria o celular. Queria, eu não gosto de matemática. Aí foi uma brincadeira. E ela, depois, toda vez que eu encontro com ela, ela disse, professor, olha, aqui dali me fez despertar que a matemática realmente é importante, e respeitá-la. Se você não gosta da matemática, você faz o seguinte, respeite. Mas jamais diga que isso aqui não fecha. Matemática não serve para nada. A pior coisa é o aluno falar matemática não serve para nada. Esse cara tem que morar, sabe onde? Dentro de uma caverna. E quando ele for para a caverna, ele vai acreditar. Sabe o que ele vai pensar? A primeira coisa que ele vai pensar é na luz. Ele vai tentar fazer fogo. E quando ele pensar em fazer fogo, aí vem a matemática de novo, rasgando no peito dele. Então ele precisa, sabe o quê? Saber que ele não vive sem a matemática. A matemática, como dizia o Silvio aí, é a rainha de quem? Das ciências. É verdade? É a nossa rainha. Muito bem. Vamos lá. Pessoal, meus amigos, o que é isso, meus amigos? É isso. Não chega. Olha, agora eu vou chamar o meu parceiro aqui, meu parceirão lá de cima, e vou trazer você. Rapaz, que coisa maravilha. O universo, Deus na sua magnitude, nos dá uma função. Essa é a função de Deus, meus queridos. Anotem essa função linda. Essa é a função da natureza, de Deus, é do universo. Já viram essa função? Eu vou dar outro nome para ela que vocês vão saber o que é. Essa função aí, ó, é a função de Deus. Deus, quando surgiu em algum momento no espaço, olha aí, ele veio com essa brincadeirinha para gente. É isso aí. Alguém sabe que função é essa? Função é a função de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8, 13 e tal. Isso é Fibonacci, meus queridos. É a sequência do universo. Está na natureza, está nas árvores, está no ser humano. Estica, olha aqui, ó, seu rosto aqui, ó. Estica aqui daqui para cá, divida da 6,18, que é nada menos do que a divisão. Na sequência Fibonacci, se você pegar cada número dividido pelo anterior, cada número anterior se aproxima da razão áurea. A razão áurea está no nosso corpo, está na natureza, nos animais, está no universo. Esse é o número de Deus. Então, quando você for dar aula de matemática, anote isso aí. Coloque no quadro. Hoje eu vou fazer uma homenagem aqui. Uma homenagem a quem é bastante religioso. Bota aí. E quando você botar isso, você vai sentir uma energia que vem lá de cima. Vai dizer tudo é matemática. Eita, Thalita, só se for para assustar os alunos. Thalita, pode até assustar, mas ao mesmo tempo, sabe o quê? O aluno vai transformar. Eu vou contar uma história. Eu fui para o IMO, o último IMO, agora tinha contado agora no Argolo, eu fui ao Guilherme e Luciano, e a gente teve a oportunidade de ver o iraniano que ganhou a medalha FIU. O Guilherme está aí, o Luciano também. Lá para apresentar uns trabalhos. E o iraniano. Guilherme está aí. E o iraniano perdeu a medalha Fields. Foi roubada lá na hora da premiação, medalha Fields. O iraniano. Aí, rapaz, quando eu voltei, viu, Elinelson? Eu contei essa história para alunos. Foi no Rio de Janeiro, foi lá na Barra. E eu contei para os alunos, né, da história do iraniano, né? E ficou famoso, a medalha Fields ficou famoso porque saiu no Jornal Nacional, bababá, né, que muita gente não sabia. Por exemplo, se alguém quiser ganhar a medalha Fields, começa a estudar matemática com 5 anos, porque só pode ganhar até 40 anos. Passou de 40, morreu. Então o cara tem que ter coragem. E eu falei isso para uma escola pública, viu, Alinelson? Lá, a escola Luiz Balduco, para alunos do 5º ano, 4º ano. Lá na sala falar de matemática. E um menino, um garotinho, rapaz, olhou atrás e disse: professor, eu quero ganhar a medalha Fields. Ele disse para mim. Eu disse: você já começou a executar o seu plano para ganhar a medalha Fields? Ele disse: já estou começando agora. Então, esse despertar, essa possibilidade é que nos dá a chance de evoluir. Sabe por quê? Um time de futebol, ele pode ter 11 craques, mas se não houver motivação necessária, vai ser um bando de jogadores. Mas se houver
dentro daquele grupo, uma motivação para seguir evoluindo, será um time imbatível. Isso é em qualquer área do conhecimento, em qualquer, seja no esporte, seja onde for. Silvio Alexandre, fui seu aluno no curso de matemática, você foi o professor que fez a diferença. Você fez eu pensar matematicamente diferente. Eu já gostava de matemática, você fez eu amar. Parabéns pelos seus... Eita, Silvio! Ô, Silvio! Rapaz, não... pelo menos deixei a mensagem. Saudações, meu amigo, saudações. Mas é isso, eu acho que é importante. Então, vamos transformar. Vamos acordar de manhã, acordar com energia, olhar para si mesmo, olhar no espelho. Eu faço isso, viu? Eu olho no espelho, às vezes me olho e digo, hoje eu vou arrebentar. Hoje eu vou deixar uma mensagem. Deixa uma mensagem para o seu aluno, um aluno que você acha que vai fazer... Aí, Silvio, fazer uma diferença. Ó, esse menino, cara, Balduco, menino lá, professor, eu vou ganhar a medalha Fields. É isso que nós queremos. É isso que nós queremos, né? Mas vamos lá. Muito bem. Muito bem. Rapaz, você pode brincar com a matemática. Olha que coisa linda. Olha, aí eu vou ter que contar uma história que eu gosto de contar. Eu sempre contei, o Guilherme também conta essa história, que foi de papai, meu pai, Edmilson. E uma vez eu perguntando a ele, eu sou Alexandre João Ferreira, Tandy, olha, Tandy é meu apelido. Sempre que te vejo falar, lembro do teu pai. De onde ele estiver, certamente está feliz. Parabéns. E aí, João? Tamo junto, meu irmão. E aí, tudo certo? João é parceiro. Aí. E eu vou falar, viu, João? Vou falar de papai agora. Vou falar. Você está triste, você está dando aula de matemática. O aluno sabe o que é x ao quadrado, o aluno sabe o que é uma raiz cúbica, o aluno sabe o que é uma igualdade, o aluno sabe o que é uma equação. Por que você não começa uma aula chata, de alunos chatos, e você coloca essa equação no quadro? Você coloca essa equação no quadro e diz, meus amigos, meus alunos, essa equação é para vocês. Isso, o universo vai conspirar, e os alunos vão dizer, mas, professor, o que é que tem a ver essa equação comigo? Aí você faz a resolução dela. Olha que coisa... Só a matemática mesmo. Só a matemática é capaz de, em números, em equações, símbolos, relações, funções, a essência da vida, o amor. Né? Eita, Samuel, eu vou roubar a medalha, já tenho 21. Samuel, tá na hora, 21, você tem ainda mais 19 anos aí. Nós batemos na trave, um alagoano chamado Fernando Codar, em Princeton, hoje é professor da Universidade de Princeton, meu amigo, Fernando Codar, parceiro, meu cara, gênio, eu acho para mim uma das maiores referências da matemática de todos os tempos, aqui no Brasil, e bateu na trave, na Fielden, com 40 não vai poder mais, mas foi até a última, mas não, no comitê, perdeu lá para o iraniano, né? Mas também se tivesse ganho, tinham roubado a medalha dele. Vamos lá. Aí, veja bem. Olha aí, você chegar com uma... Então eu quero contar com o papai. Certa vez o Guilherme também fazia isso. O Guilherme, a gente estudando, né? Papai, como é que eu estudo? Como é que eu aprendo matemática, papai? Como é que eu aprendo matemática? Aí ele disse, meu filho, vá ali na praia e mais tarde você traz para mim o azul, vai lá e pega o azul do mar para mim, traz para mim. Traz aqui para mim que eu lhe digo como é que você aprende matemática. Meus queridos, que desafio é esse? Esse nem o do 1 milhão do Luciano Huck. Eu acho que o Luciano Huck é mais fácil, 1 milhão. Trazer o azul do mar na concha da mão. Se o Luciano Huck fizesse aquelas perguntas de 1 milhão, para ganhar 1 milhão, quem chegar a ganhar 1 milhão, que ninguém ganhou ainda, né? Devia ser problema matemático, ia ser arretado, né? Ia ser uma briga na nave, Maria, imagina. As equações o cara tem que resolver na hora. Agora imagina, o cara tem que pegar o azul do mar na mão. Aí eu fui na praia, me concentrei, eu digo, vou pegar o azul. Aí fui lá, quando eu puxei aqui na concha, aqui na mão, cadê o azul? Já vinha
límpido, né? Só vinha transparente. Cadê o azul do mar? E eu tentando pegar, não consegui, levei, papai. Não há possibilidade de trazer o azul do mar na costa da mão. E ele de forma... O Guilherme sabe fazer mais. O Guilherme mas eu vou dizer mais ou menos, o Guilherme que sabe fazer a arte. Porque aí papai disse, olha, vamos lá, vamos ver, né? Vamos ver, Suzana. O papai disse, o azul do mar... eu fale, eu falo. Eu vou tentar falar e depois você, na coisa, você diz, você. Eu vou tentar. Toda vez que você fala, eu vou tentar provocar aqui. Papai disse assim, o azul do mar, você jamais vai buscar o azul do mar na costa da mão. Jamais vai buscar o azul do mar na costa da mão. Sabe por quê? Porque o azul do mar não está nas pequenas parcelas que traga em mãos aqui. O azul do mar está na sua totalidade. É a matemática. Jamais você vai conseguir estudar matemática achando que isso aqui não tem conexão com isso, isso aqui não tem conexão com isso. Eu falei no início, matemática é uma linguagem extremamente importante, extremamente complexa, extremamente explica as coisas, mas é uma matemática, é uma linguagem que precisa o quê? Ordenação. Precisa o quê? Precisa sequência. Precisa estabelecer as relações para que você possa ter ela de forma perfeita. Então é o azul do mar. Então você só enxerga a matemática, olha a matemática na sua magnitude, na sua globalidade. Aí você tem o azul para você. É o amor, olha aí. É o coração da matemática, a equação do amor. Não esqueçam mais essa equação, é facílima essa equação. É a equação do amor, uma equação que tem os notáveis. Aí você pode usar o programa notáveis, tirar, daí a equação. Isso em qualquer programazinho você faz, o aluno fica apaixonado. Eita, pessoal! Que é isso? Eu não posso concluir, que já são 15h13, eu não posso concluir sem colocar a mais bela das mais belas equação de todos os tempos. Olha que equação extraordinária. Essa eu tenho no meu quarto aí, Samuel. Eu vou botar aqui, vou botar a tatuagem aqui. Essa é a mais bela. Samuel, vem mais fazer uma das perguntas. Essa coisa de Fibonacci. E a pessoa pulou a pergunta. A mais bela da pergunta. Meus amigos, uma equaçãozinha deste tamanho. Qual é o nome dessa equação? Essa é a identidade Euler. Leonardo Euler, um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Eu adoro o Euler. Eu gosto muito, eu adoro teoria dos grafos e adoro a parte de grafos atravessáveis, né? E o Euler, esse daria outra palestra, fala muito dos grafos eulerianos, dos grafos atravessáveis, funções atravessáveis, que é fantástico, aquilo ali é fantástico. A aplicabilidade na parte de engenharia de transporte, engenharia de produção. Mas voltando para cá, essa ideia de Euler é uma coisa. Veja aqui, o que é que tem aí, meus amigos. Você tem 5 números aí. Tem 5 números. Para mim, os 5 mais belos números. Começando pelo 0. O que é o 0? O 0, meus amigos, não é o nada. Porque tudo começou do nada. O 0 tem uma representação na matemática extremamente fundamental para que você possa, por exemplo, comparar e identificar modelos. Há necessidade do 0. O 0 ele tem uma consequência nas relações matemáticas. O 1, meus amigos, o 1 é o início, é o primeiro número natural. O primeiro número natural. Aí o cara vai bem assim. Aí o cara faz... O 0, onde é que o 0 está indo 1? Tá, vou dar um exemplo aqui, uma brincadeira. 1 é 2 elevado a 0. 1 é 2 elevado a 0. O 0 e 1 estão relacionados. Se for para informática, lascou. Né? Se for para matemática, para informática, 0 e 1, acabou-se. Né? 3 números que eu sou assim, eu não vou... Aí daria uma palestra para cada um deles. O exponencial,
O Alisson vai falar hoje o 0 e 1. É fantástico, 0 e 1. E o E exponencial, aproximadamente 2,78. Número nacional. Meus amigos, sem ele a gente não faria nada, viu? Sem ele a gente não faria nada. O I, unidade imaginária, extremamente... o conjunto que nos completa, né? A gente fica tanto nos reais, né? Mas o I nos completa e nos dá um conjunto, né? Com muita magnitude. O Pi, a fortaleza circular, que nos mostra toda a essência de um círculo, não é? O Pi é que você consegue explicar ele por um modelo concreto, mas você não consegue escrevê-lo, né? Olha aqui, essa é a identidade óleo e tem sua beleza é única. Então isso eu vou terminar aqui, mas eu queria para a gente dizer apenas o seguinte: a mais nobre paixão humana é aquela que ama a imagem da beleza em vez da realidade material. Olha, eu vou repetir. A mais nobre paixão humana é aquela que ama a imagem da beleza em vez da realidade material. O maior prazer está na contemplação. Para mim, uma das maiores mentes de todos os tempos, genial. A obra não dá para falar, em tudo que fez, em todas as áreas de conhecimento, Leonardo da Vinci. E com isso, eu quero terminar dizendo o seguinte: enfrentem os desafios, sejam capazes de quebrar padrões, tragam a matemática como essência de vida. Olhem para os números, pois deles representamos as equações e seus gráficos que explicam o universo. Com a força do dedo de Deus e com a cabeça dos homens, a nossa evolução, ela continua plena. Com isso, eu vou encerrar e eu termino com a mensagem minha. O amor é um ciclo escrito em caracteres dispostos em nosso inconsciente. Sua compreensão depende de atitudes emocionais conectadas à sua razão de viver. Para isso, eu queria fazer